Em geografia, nós vamos trabalhar o nosso livro e nós vamos iniciar aí na página 48, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar a 48, a 49 e a 50. Nós vamos para a unidade 2 e nós vamos falar um pouquinho sobre a urbanização brasileira, tá bom? Essa página aqui, ó, nós estamos vendo a vista da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no ano de 2015, né? Então, o que a gente consegue reparar aí, né? Isto daqui é uma área urbana. Nós já trabalhamos aí na sala de aula, né? Área urbana e área rural. Essa daqui é a área urbana, onde tem as grandes metrópoles, as grandes cidades. E tem aí, onde vocês moram, é na área urbana, né? A área rural é aquela área mais de campo, a área de sítio, onde ainda tem a agricultura, né? Onde pode ter alguns animais no pasto, enfim. Essa é a diferença, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a urbanização brasileira. Na página 49, nós temos aqui, ó, a vista da cidade de Juazeiro no Norte, que é lá, Juazeiro do Norte, perdão, no estado do Ceará, em 2017. E aqui embaixo nós temos a vista da cidade de São Roque de Minas, no estado de Minas Gerais, em 2017, tá bom? Então eu queria que vocês aí com o livro, vocês fizessem um comparativo das três imagens, tá? O que a gente consegue observar mais aqui em São Paulo? A gente observa poucas casas, né? E a grande maioria aqui, ó, são prédios, né? Por quê? São Paulo é uma das cidades mais ricas e mais populosas do Brasil, né? Então, começou uma aglomeração, um excesso de pessoas para o território que se fosse, vamos supor, aqui nesse prédio, se a gente for ver, olha a quantidade de apartamentos que tem aqui, né? Um prédio com bastante andares, com vários apartamentos. Agora você imagina se todas essas pessoas morassem numa casinha ao lado da outra. Com certeza a população de São Paulo não caberia no território da cidade, tá bom? Aqui nós temos uma foto do Juazeiro do Norte, que é uma cidade muito conhecida lá no Nordeste, né, no estado do Ceará. Aqui, ó, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver que é uma cidade também bastante populosa, né? Só que nós temos menos prédios, né? Nós temos mais casas, ó, a gente consegue enxergar os telhados, né? E aqui ao fundo a gente consegue enxergar alguns prédios, né? Mas a maioria aqui da população reside em casas. Aqui nós temos uma outra cidade, ó, se a gente for olhar, nós estamos bem perto do montanhas, né? Aqui, se houvesse uma casa aqui, por exemplo, eu já estaria numa zona rural, tá? Só que aqui, esse aglomerado, onde existem muitas pessoas morando, ela já vira uma área urbana. Por quê? Porque aqui, além de terem as moradias, tem comércio, tem um posto de saúde, uma farmácia, uma padaria, uma escola, né? Então, ela já vira a zona urbana. E se a gente for observar, a gente consegue perceber que é uma cidade menor, né? Também a maioria das pessoas residem em casas, mas não há tanta aglomeração quanto São Paulo, por exemplo, que a gente vai observar, e Juazeiro do Norte também, que a gente consegue ver a extensão do município, tá? Então aqui a gente conversou, ó, quais diferenças há entre as paisagens dessas cidades. Então a gente já conversou um pouquinho, né? E quais as semelhanças? Todas elas encontram-se na zona urbana, né? Como eu disse, que existem área comercial, área da saúde, área educacional, né? Então isso já torna as cidades na urbanização brasileira. Algum desses lugares parece com o lugar onde você vive? Se a gente for analisar esses três municípios,
em minha opinião, o que mais se aproxima de nós é aqui essa parte de Minas Gerais, né? A única diferença é que nós temos essa parte de cadeias montanhosas. Se vocês forem olhar lá pro fundo, né? Vamos olhar aqui da nossa escola, você olhando não pro lado da pista, você olhando para o lado do morro, lá no fundo tem uma parte montanhosa. E do outro lado nós temos o oceano, né? Então nós moramos na região litorânea, então a gente consegue ver em nossa paisagem um mar. Em Minas Gerais não tem mar, né? E se a gente for observar, eu acredito que a que mais se aproxima de nós é essa daqui de Minas Gerais. Vocês moram aí em Itanhaém, eu moro em Peruíbe, e vendo, eu comparo essa daqui, né? Daí na página aqui, crianças, 49, nós vamos começar o capítulo 1, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre as cidades brasileiras. É um trechinho bem pequeno e após a leitura daqui, vocês só precisam responder a questão 1 e 2, que está logo abaixo aqui desta imagem, tá bom? Então, ó, aqui nós temos o que é cidade. A cidade é uma construção humana, né? Ou seja, foi o homem, o ser humano, que construiu a cidade. Como nós vimos, né, acabou coincidindo lá em história, nós estamos vendo aí as primeiras cidades, né? E aqui em geografia agora a gente também vai falar um pouquinho sobre cidade, tá? Ela é caracterizada pela aglomeração de construções, como nós vimos aí nas páginas anteriores, né, de pessoas e de atividades econômicas, né? O que são essas atividades econômicas? É o comércio, né? A cidade, ela precisa sobreviver, né? Então, as pessoas precisam se alimentar, as pessoas precisam se vestir, as pessoas precisam de escola, de higiene, de saúde, né? Então, isso tudo, né, caracteriza aí a cidade, tá bom? De acordo com seu desenvolvimento econômico, histórico e social, as cidades se configuram de diferentes formas, né? Como nós vimos na página anterior, nós temos 3 tipos de cidades, né? Então, a gente viu que São Paulo é a que tem o maior desenvolvimento econômico, histórico também, né? São Paulo tem muita história, e o lado social, tá bom? E é por isso que as paisagens urbanas podem ser muito diferentes uma das outras. Se a gente for olhar lá, São Paulo tem pouca área verde, né? São Paulo tem alguns parques, né? Algumas coisas preservadas, mas a maioria dos lugares são ruas, né? Pavimentadas, com muitos prédios, muitos carros e muita poluição, né? Nós temos lá em São Paulo o rio Tietê, que é um rio muito famoso, que logo lá no começo do século XX, né, ou até mesmo no século XIX, quando já existia a cidade de São Paulo, era um rio potável, vamos dizer assim. As pessoas podiam banhar-se, as pessoas podiam navegar sobre o rio, né? Hoje não pode, né? Porque é um rio extremamente poluído. Por que ele é poluído? Tanta poluição, rede de esgoto e aglomeração de pessoas fez com que o rio ficasse totalmente poluído, né? Então, quem vai para São Paulo, passa perto do rio Tietê, consegue até sentir o mau cheiro que tem o rio, né? Isso foi por conta da aglomeração, da quantidade de pessoas que vivem lá, tá bom? Atualmente, as cidades concentram a maior parte da população, né? Então, a cidade é a zona urbana, ela tem muito mais pessoas do que na zona rural. Reúnem variadas atividades econômicas e também influenciam o modo de vida e as atividades econômicas rurais, né? Então, em São Paulo, tem diversos tipos de atividades econômicas, são muitos restaurantes, muitos bares, muitas lanchonetes, muitas lojas, shopping centers, né? Várias coisas. E também lá em São Paulo, eles têm um estilo cultural, um estilo de vida, né? Então, por exemplo, nós aqui da praia, a gente tem mania de andar, né? Shortinhos, blusinha, chinelinho, né? Às vezes de biquíni. Se a gente vai assim para São Paulo, as pessoas estranham, porque lá em São Paulo as pessoas usam muito roupa social, né? Terno, gravatas, estão sempre bem vestidos, né? Então, existe a cultura, mesma coisa aqui para nós estamos acostumados a usar uma roupa mais
informal, vamos dizer assim, né? Se chega alguém muito arrumado, a gente até fica olhando e fala, nossa, essa pessoa deve ser importante, né? Então isso se deve à influência do modo de vida de cada região, tá bom? E também as atividades econômicas rurais. A Grande São Paulo, né, a cidade de São Paulo, tem pouca área rural, né? O estado de São Paulo, sim. Por exemplo, nós moramos aqui na Baixada Santista, Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá, né? Tem aqui também o Vale do Ribeira e nós temos uma zona rural muito grande que fica no estado de São Paulo. Porém, a cidade de São Paulo mesmo, né? É um pouquinho mais difícil a gente encontrar uma área rural. Esta foto que vocês estão vendo é a avenida na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Então, nós temos uma avenida, ó, reparem, bastante movimentada, bastante carro, tá? Muitos prédios. E São Paulo é assim até hoje, né? Se a gente for olhar, ó, essa foto é de 2017, uma foto atual até, né? Tem 3 anos. E São Paulo só cresce. Muitas pessoas migram de vários lugares do Brasil e do mundo para viver em São Paulo, tá bom? Então, após a nossa leitura aí, vocês vão responder a questão 1 e 2 apenas, tá? E aí, mais tarde, eu mando a resposta para vocês.